Queime lenha velha, porque tem menos água, né? Leia livros antigos, beba vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. Porque tudo que passou no teste do tempo é superior àquilo que não passou. Já foi testado no ambiente mais complexo que existe, que é o mundo. Torna humanos, entre outras coisas, é a nossa capacidade de desrespeitar a lei. Porque um programa não vai agir contra aquilo que ele tem que fazer. Ele vai seguir estritamente o que o programador colocou. E a gente consegue ver aquilo que o programador colocou, as leis. A gente consegue decidir, isso aqui é uma lei idiota. Aqui no Brasil tem muito isso. A gente tem aquela questão da lei que pega e não pega, né? Essa lei aqui não pegou. Porque tem tanta lei idiota que o brasileiro olha pra aquilo e fala, isso aqui não é uma lei válida. O brasileiro já é meio anarcocapitalista de berço, né? Isso aqui não é uma lei válida. Ele segue só as que ele acha interessantes. Também não é uma coisa boa, tô falando que a gente é moralmente mais evoluído por conta disso. Mas é um ponto interessante. E quando a gente fala dessa questão de cripto, a gente foca muito em moeda. Não é só moeda. Moeda é uma das aplicações que a gente está vendo. E é uma aplicação muito poderosa porque é aquele bem mais importante em uma sociedade. O que a gente usa como meio de troca é o mais líquido, né? Então quando você domina a moeda, você domina a sociedade. O pessoal fica discutindo, o monopólio do petróleo, do refino, não sei o que, o Estado não pode abrir mão disso. O Estado tem o monopólio mais importante de todos, é o da moeda. Chamado Steven Pressfield. Ele tem 2 livros dos quais eu gosto. Um é o Portões de Fogo e o outro é um chamado A Guerra da Arte, onde ele fala que tudo que você quer fazer, aparece uma voz na sua cabeça falando pra não fazer. Ele chama essa voz de resistência. E ele diz que você sempre tem um combate contra a resistência. E toda vez que a resistência ganha uma batalha, ela fala não, você não faz, ela fica maior e mais forte. Até um ponto onde você não vai fazer mais nada se ela vencer muitos combates. E o contrário também acontece. Toda vez que você ganha uma luta contra a resistência, ela fica menor e mais fraca. Mas ela nunca desaparece. A luta nunca termina. E tem gente que deixou a resistência ganhar tantos combates que a pessoa não faz mais nada. A hora que você diz, dá pra abrir um e-commerce com R$50, a resistência tá gigante lá falando, você não sabe nada de internet, você não tem R$50, você não tem audiência, você não sabe nada de rede social. Enfim, a resistência dá uma série de motivos a pessoa não faz. Agora, se ela tem várias pequenas vitórias, a resistência tá menor, às vezes ela ouve isso, dá pra criar um e-commerce com R$50. A resistência fala alguma coisa, mas você não sabe tal coisa, ela pensa, mas eu vou aprender. Ela corre atrás. Indiscutivelmente é muito mais fácil do que lá atrás. É muito mais fácil. Só que existem 2 lados da mesma moeda aí, porque como era mais difícil, menos gente começava. Hoje, como é mais fácil, muito mais gente começa, e esse é o ponto da internet. Por ser um mercado muito livre, tem muita competição. Tanto que os maiores nomes da internet há 10 anos não são os maiores hoje. E provavelmente os maiores hoje não serão os maiores no futuro. Como que você fez para que seu e-commerce ele não ficasse pelo caminho? Foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas, é estar um passo à frente. Porque ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é o seguinte, o melhor momento para você entrar foi ontem, e o segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de timing, sabe? É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois. Pensamento onde ele falava que você tem que fazer cada ato da sua vida pensando que aquele ato pode ser o último. Aí o pessoal foi lá e inverteu para viva cada dia como se fosse o último. E essa breve troca de palavras muda o sentido de tudo. Porque se eu for viver cada dia como se fosse o último, eu tenho um estímulo a gastar tudo que eu tenho naquele dia. E aí, porque amanhã não vai ter nada, né? Agora, se você pensa, vamos executar cada ato como se fosse o último, se esse aqui for o último podcast que eu gravar na minha vida, o estímulo é para que eu faça o melhor podcast do mundo. Se a última vez você vai jantar com a sua esposa, você vai dar toda a atenção para sua esposa, você não vai nem olhar o celular, né? Então tem esse ponto. Conheci o Bitcoin, isso era 2014. E na época, valia menos de R$1.000. Só que eu não fui gênio de comprar muito Bitcoin. E realmente fazer jus aqui ao nome do podcast, bilhões no divã. Isso não aconteceu. Havia sites naquela época que davam recompensas em Bitcoin só por você acessar o site. Eu consegui de recompensas 9 Bitcoins ao todo. Só que eu não fui gênio de vender tudo no topo do mercado. Eu vendi Bitcoin por R$2.000 achando que era um ótimo negócio. Depois eu vendi por 7, depois eu vendi por 30, por 58 mil em 2017. Juntando mais ou menos
o que foi as recompensas que eu tive, deu uns 180 mil reais que eu ganhei com Bitcoin. O que hoje até, felizmente, eu posso falar, não é um valor que muda a minha vida, mas naquela época mudou minha vida. E com esse dinheiro dentro do restante da minha carteira, eu falei, bom, já tô num patamar onde eu não preciso mais dos ganhos como militar, eu posso me dedicar a outras coisas. E aí, eu fui pra internet de vez, junto com a minha esposa. Então, eu posso falar que o Bitcoin mudou minha vida dessa forma. Baralha as cartas e a gente joga. Se eu for pegar as cartas que você teve na sua mão, poxa, você vem de realidade totalmente fora do que você vive hoje, de uma família pobre. Tava muito mais difícil começar lá de baixo. Você foi mãe muito nova. Se alguém me contasse assim, olha, imagina uma pessoa com 18 anos, cortando cana, cidade do interior, e que foi mãe nessa fase. E imagina o futuro dela. Eu nunca diria, essa pessoa vai estar faturando milhões com e-commerce e lançando outros negócios, vai vir muita coisa ainda pela frente. Então, eu queria saber das maiores dificuldades, como foi conciliar a maternidade também. No começo, você falou que teve que abrir mão de um pouco para ir buscar um futuro melhor. Conta um pouco mais pra gente. Eu acho que essa é a parte mais sofrida de tudo, sabe? Porque deixar a... Fiquei gaguejei agora. Deixar a Vitória em Minas pra poder ir em busca de um sonho, construir coisas, não é fácil, sabe? Mas hoje deve ser muito mais difícil pro ex-marido, né? Eu sou otimista por um lado e pessimista por conta da natureza humana. Por que eu sou otimista? Isso só está acontecendo, essa questão de você criar, por exemplo, aplicativos que não podem ser parados com uma canetada. Por que não pode ser parado? O que me vem na cabeça agora é até a palavra revolução. Vê da astronomia como um movimento de um corpo celeste. É algo que não pode ser parado. Você não para o movimento da Lua. E na Revolução Francesa, o Luís XVI, que foi aquele que perdeu a cabeça na Revolução, ele estava lá em Versalhes, alheio o que estava acontecendo. Uma hora um ministro dele, o Duque de Liancourt, chegou e falou um problema grave, né? Daí ele falou, é uma revolta? Daí ele falou, não, é uma revolução. No sentido de que vai acontecer, não pode ser parado. Então eu sou otimista porque vai acontecer. Vai ter muita gente tentando parar o movimento, mas eu acho que não vai ter como ser parado. Tanto que eu tô comprado nisso. Mas eu sou pessimista com a natureza humana, porque o mal do homem é querer colher sem plantar, né? Então, eu não acredito em melhora ética do ser humano, assim. No geral, a gente tá menos violento do que foi em outras épocas. Mas o homem ainda é o homem. Uma ideia que o George Orwell ele colocou de uma maneira muito boa na obra 1984. Ele dividia o mundo em 3 classes de pessoas de maneira simplificada. Você tinha uma elite no poder, você tinha um pessoal próximo da elite, interessado em tomar o poder, e você tinha a massa. E a massa só quer sobreviver. É o pão e circo. É a fórmula romana que dá certo até hoje. O Sêneca tinha uma frase, no Império Romano já falava isso, que o povo esfomeado não escuta razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Então não deixa o povo com fome. Porque na hora que o povo tá com fome, aquele pessoal próximo ao poder, que não consegue tomar o poder da elite, vai lá, copta o povo, tira a elite, vira nova elite, e o povo continua sendo povo. Aí vai surgir uma outra elite próxima deles, querendo tomar o poder, para que o ciclo ele continue. Então o que eu vejo agora é, você tem uma elite global em termos monetários, o dólar e outras moedas mais fortes, e você tem um pessoal próximo com outras ideias que pode aproveitar esse momento agora para mostrar pro povo, olha, essas moedas fracas com inflação têm que ser substituídas por uma moeda que seja apolítica, como você gosta de falar. Bate o olho num cara na internet, aí dá, sei lá, uns 2 anos depois você volta a bater o olho no cara e ele tá rico. Isso acontece. E por que acontece? Porque a internet é o mais próximo que existe de um livre mercado. Enquanto em um negócio físico, você vai precisar de alvará e carimbo do governo, e um investimento alto para pagar o aluguel de um escritório, montar uma equipe já, porque o negócio físico já precisa de gente inicialmente. Na internet você pode começar sozinho, com um celular, de casa, no seu tempo livre. Quer dizer que vai dar certo? Não. Mas e se der errado? O custo do erro é muito baixo. Então vale a pena ter.
Pensar grande é muito importante, porque se você pensa pequeno, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. Tony Robbins tem aquela frase muito famosa: a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então o ponto é, pense, né? Grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno.